J17 Talks no ar. Hoje nós temos aqui o Rogério Spinelli dando continuidade numa conversa muito especial. Rogério, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigado, Nascimento. Obrigado, Manuel, José Manuel, pelo convite de estar aqui no J17. É uma honra o Spinelli, que é jornalista, apresentador de TV, radialista, professor, consultor, mentor, falando conosco, José Manuel, sobre um tema de suma importância, comunicação. E todas as suas habilidades, porque quem se comunica bem... não se trumbica. Como já dizia, o velho guerreiro. O velho guerreiro. Com toda certeza. Rogério, é o seguinte, você já trouxe para nós um episódio com muitas dicas, sugestões. Hoje a gente quer também continuar nessa linha aí da mentoria de comunicação aqui no nosso podcast. Sabe, aquele friozinho na barriga, aquele medo, né? Tem gente que tem pânico, tem uma série de sintomas, inclusive físicos, quando ela precisa se comunicar. Tem como solucionar e quais são as dicas que você traz para a gente para vencer todo esse pânico? Na verdade, o nervosismo é muito comum a algumas pessoas, né? Eu mesmo, antes de entrar aqui para ser entrevistado por vocês, duas feras da comunicação, eu senti aquele friozinho na barriga. E ele não viu a gente, né? E posso dizer para vocês que a vez que eu não senti friozinho na barriga antes de apresentar um telejornal, por exemplo, foi quando eu cometi o meu maior erro. Porque eu acho que o nervosismo, tudo isso, essa expectativa, a ansiedade que é criada muitas vezes, ela aumenta o teu nível de atenção e um pouco de tensão. Como você alivia isso, na verdade? Né? Às vezes, quando você vai chegar para um palco, eu trabalho muito processo de respiração. Tem pessoas que têm dificuldade, elas são mais ansiosas. Sou eu. Elas criam uma certa expectativa e esse aumento de expectativa faz com que ela trema um pouco na base. Aí vem aquele piriri, as mãos começam a suar e, enfim, a gente fica muito nervoso. E é muito comum dar o branco, eu tenho medo de dar o branco. Então, as pessoas têm certo, aquele receio de serem comparadas, de estarem errando. Então, o processo de respiração, ele ajuda muito a acalmar, né? Quando você sente o processo de respiração, eu falo da inspiração, e depois a expiração de soltar o ar, isso alguns segundos antes, alguns minutos antes de você ter que fazer uma apresentação, ajuda e aumenta o teu nível de concentração e relaxa a tua musculatura para que você consiga e o teu batimento cardíaco também. Então isso faz com que a pessoa também alivie um pouco. Claro, é um treino que deve ser feito antes apenas? Não. Tem que ser praticado de várias formas, de várias maneiras, com vários dias de antecedência, para que você consiga ter equilíbrio normal. Agora, outro trabalho, eu falo muito de uma cientista social chamada Amy Cuddy. Já ouviu falar da Amy Cuddy? Amy Cuddy? Ela deu aula já em Harvard e ela é uma cientista social. E ela fala muito sobre um treinamento de visualização. Olha. De visualização, onde você percebe e aumenta o teu nível de concentração. E quando você faz aquela pose lá do super-herói ou da Mulher Maravilha ou do super-homem, eu faço isso nas minhas práticas algumas vezes, as pessoas falam, cara, isso funciona mesmo? Fala, pratica e perceba, né? Deixa fluir. E você começa a perceber e visualizar algo que você realizou de forma grandiosa. Já que você levantou a bola, né? A primeira eu consegui segurar, né? Agora, o que é a tal da pose do super-homem e... Você coloca a mão na cintura, estufa o peito, levanta deixa o teu olhar no horizonte, aquele olhar de confiante, sabe? De conquistador, né? De que você está encarando um desafio grande. Quando você vai falar em público... Exato, e você faz esse trabalho antes, e ela fala que se você fizer isso durante também, a tua postura, porque você trabalha a tua respiração, você melhora a tua postura, os teus ombros ficam mais leves, inclusive, também. E isso faz com que aumente o teu nível de confiança. Só que ela não fala só isso, Nascimento. Sabe o que eu percebo muitas vezes? Às vezes a pessoa vai fazer uma palestra, um treinamento. Esses dias me aconteceu ver uma pessoa que era uma autoridade sobre o assunto e que, inclusive, falava muito bem. E ela entrou com essa pose... Com essa postura. Ela entrou com a pose de ganso. Não, ela entrou assim... pessoal, eu não sei porque eu tô aqui, porque eu não tenho nada para falar, então eu queria me desculpar. E aí, quando esse cara começou a falar sobre o tema, eu falei, meu Deus... totalmente equivocado do discurso anterior. Existem alguns cuidados que precisam ser tomados e aí vem o trabalho do Rogério para poder apoiar as pessoas. Essa pessoa certamente deveria ter um conteúdo extraordinário. Mas não conseguiu comunicar adequadamente e aí talvez o resultado foi medíocre. E esse é um dos graves erros, inclusive, que a gente vai comentar aqui. Mas só completando, para você ter uma ideia, essa Amy Cuddy, ela fala que quando você faz essa postura durante 2, 3 minutinhos,
antes de uma apresentação, o seu nível de testosterona aumenta em 20%. Uau! E o seu nível de cortisol baixa, cai 15%. Isso significa o quê? Existe um equilíbrio hormonal e faz com que você se sinta muito mais confiante. Então, esse é um exercício tão fácil de fazer. As pessoas, cara, mas é ridículo, cara, fazer uma pose, Mulher Maravilha, Super-Homem e tal. Não precisa ser esse personagem, mas pense em algo que você conquistou. Qual o sentimento que gerou quando você conquista algo? Te dá uma sensação de prazer? Cara, é legal, é gostoso. Então, pensa nesse momento. Aumenta o teu nível de confiança, serotonina, dopamina. São hormônios que nós temos dentro da gente que podem ser amplamente potencializados quando você consegue se concentrar em algo positivo. Então, isso fortalece a tua maneira e relaxa o teu corpo. Né? Então, te dá uma sensação de prazer, aumenta o teu nível de confiança, porque a testosterona é um hormônio que te dá mais força, mais confiança, mais vigor, e você consegue ter mais tranquilidade para você entrar num palco e não fazer esse papelão como esse palestrante que você acabou de mencionar aqui, Nascimento. De você mostrar para as pessoas que você conhece sobre o que você está falando. Autoridade. Né? Você é uma autoridade naquilo que você está falando, mesmo que tenha alguém na plateia que tenha um conhecimento, que tenha uma expertise muito maior que a sua. Mas você se preparou para aquilo. Então esse é o seu momento. Aquele momento é o seu. Sim. Rogério, é muito importante o comunicador criar uma conexão com a sua audiência. Concerto. Seja o comunicador estando presente num palco, ou através de uma videoconferência, ou até num one-to-one. Quais são as melhores formas de gerar essa conexão? Porque no momento que você fala de preparo, é super claro para nós. Sem dúvida. Importante você treinar, se preparar. Mas e o durante? Perguntas é um recurso muito bom. Quando você entra com uma pergunta, a pergunta faz com que gere uma reflexão a respeito do tema que você vai trazer. Né? E isso já gera um certo engajamento com as pessoas, porque elas começam já a prestar atenção naquilo que você vai trazer para elas, porque elas começam a pensar em algo que elas viveram, que elas sentiram, e que o tema que vai ser tratado ali vai elucidar, vai trazer uma ideia, vai gerar um insight nele durante o processo para que ele consiga prestar e manter a atenção dele ao longo de uma apresentação. Então, uma pergunta pode gerar. Contar histórias. Contar histórias é fantástico, porque gera emoção. A pessoa ela vai lembrar de algo que aconteceu, ou de algo que ela viveu, ou de algo que ela ouviu falar. E isso faz com que ela comece a gerar uma reflexão a respeito daquilo também. Então, fazer perguntas, contar uma boa história, ajuda no processo de conexão. Olhar para as pessoas, muitas vezes, pode intimidar. Né? E a maneira correta de você olhar para as pessoas muitas vezes é fazendo uma pergunta para aquela que você se sente mais à vontade, para aquela pessoa que você já percebe que ela já está conectada com você naquele momento. Faz com que as pessoas que estão ao seu redor, muitas vezes, que estão olhando para o celular, que estão olhando para um livro, que estão mexendo no pé, que estão colocando a mão no bolso, que não estão olhando para aquilo que você está dizendo, comece a olhar. Por quê? Ela está próxima, aquela técnica do quadrante que você até mencionou no episódio anterior. Sim. Quando você faz isso, as pessoas que estão ao redor dela começam também a se conectar com você. O risco é, muitas vezes, de você querer ser engraçado demais. Né? E aí você comete um erro de piada. Se você não é e você não ocupa esse papel, se você não é conhecido como um comediante, então tome muito cuidado. Uma boa dose de humor sempre é legal. Descontrai, alivia a tensão, faz com que as pessoas também relaxem um pouco e se voltem para você. Mas é uma linha tênue, tem que ter preparo para isso. Verdade. Eu acho que uma coisa super importante em cima da sua fala é conhecer o seu público, conhecer a sua plateia. Exatamente. Junto com conhecer o seu público e a sua plateia, né, entender que aquele é um lugar de fala, um momento seu, o palco é seu, mas buscar informações e falar de um tema que você domine. Mas, Rogério, eu tenho tudo isso, mas quando eu vou falar em público, eu tenho um grande problema. Já falei ali da questão do medo, mas eu travo. Como destravar e como vencer essa limitação, essa barreira tão grande? E você sabe que isso acontece. É muito comum. Travar normalmente está ligado muito ao nível de pressão que você está vivendo naquele momento. Né? Porque às vezes você até se preparou, como a gente falou aqui. Mas circunstâncias, elas são imprevisíveis.
E pode acontecer muitas vezes de você passar por um momento de nervosismo, de tensão que antecede a tua apresentação e faz com que você aumente o teu nível de tensão e você não consegue se expressar. Agora, travar está muito relacionado ao seu nível de expectativa que você cria para aquela situação. Com quem eu vou conversar? Qual é o público que está? Então, quando a gente conhece o público, a gente vai o quê? Se preparar para poder falar com esse público. E travar também, você pode treinar com pessoas que você já conhece. Olha. Quando você conversa com pessoas que você sente mais à vontade, você consegue desenvolver essa habilidade. Você vai treinar sobre aquele assunto, com perguntas e respostas. Desenvolver o tema, fazendo com que a pessoa vá fluindo normalmente. Falando sobre isso, né? Eu tenho lá na minha casa um time que é o meu time de beta teste, né? Então, quando eu vou fazer uma palestra, desde o começo, e aqui vale um testemunho também, né? Às vezes a gente acha que se comunica bem, e eu achava, porque eu falava bem e tal. Eu fui fazer uma apresentação, e aconteceu isso comigo mesmo. Eu fui fazer uma apresentação num evento da Rede Globo, fiz o grupo de discussão, me saí bem. O pessoal falou, quem vai falar? Nascimento. Cheguei lá na frente para falar, eu fazia... Tremia. E eu saí de lá dizendo o seguinte, eu preciso aperfeiçoar. Então, a primeira coisa é entender que eu precisava melhorar e depois treinar. E eu coloquei desafios grandes. Eu falei, olha, eu quero dar aula. Que legal. E aí comecei a preparar as minhas aulas. E para quem eu dava as primeiras aulas? Para a Rô e para a Mariana. E hoje em dia ainda, quando eu vou fazer uma defesa de um projeto, de uma coisa mais complicada, eu chamo eles e digo, posso passar para vocês? E faço a apresentação toda, às vezes é 1 hora, tá? E não raro eu ligo para alguns amigos, olha, não tem como você entrar online e ouvir a minha apresentação, por quê? Porque você vai matando objeções, ajustando, né? E acima de tudo, que é uma coisa muito importante que a gente precisa aprender, quando as pessoas ligam lá para o mentor Rogério, sobre a minha comunicação, e aí você vai falar, a pessoa fica dando desculpa. Mas isso e isso. Não, amigo, respira. Receba o feedback. Exato. E aceita, faça a mudança, né? Isso está muito no processo de crença daquela pessoa. Por exemplo, gente, eu tinha muita dificuldade de falar para as pessoas que... Isso era uma crença minha, tá? E isso dificulta muito no processo, às vezes a gente não para pensar nisso. Por que o processo do autoconhecimento é importante? Porque eu não compreendia que eu tinha uma crença de falar para algumas pessoas de um poder aquisitivo social ou de superioridade hierárquica na empresa que representavam pessoas que me fizeram mal lá atrás. Então, eu criava um bloqueio, eu tinha um bloqueio emocional. Claro, você pode procurar a ajuda de um profissional, um psicólogo, né, um psiquiatra, se for o caso, para poder fazer um tratamento. Mas dentro de um treino, de uma prática, quando você compreende que é isso que está acontecendo, que é um impedimento, que está fazendo com que você trave nesse momento, o que eu posso fazer a partir de agora? Com quem que eu vou treinar? Quem são as pessoas que são muito parecidas com ela, que eu posso treinar e quebrar esse bloqueio que vem me atrapalhando? Porque isso é um impeditivo. E tem gente que acaba perdendo oportunidades dentro do seu local de trabalho, tem muito conhecimento técnico, mas não consegue passar as informações de forma clara, porque elas se sentem inseguras, porque tem alguém do grupo que representa alguém que fez mal para ela um dia. E isso faz com que ela trave. É um impedimento. Eu tinha essa dificuldade. E quebrei isso. Por isso que hoje eu estou aqui com essa facilidade falando com pessoas como vocês. A máquina humana é espetacular. E aí me permita adicionar alguns elementos aqui importantes e que nós não podemos esquecer. O professor Nascimento e o Spinelli deixaram muito claro que treino é fundamental. Você pode desenvolver todas as habilidades de comunicação, mas não basta assistir uma palestra ou um treinamento e achar que já vai sair arrasando. Treino é falar repetidamente, se gravar, se ouvir. E preste muita atenção nas suas expressões, porque muitas vezes você pode gerar rejeição no teu público não pelo teu conteúdo. Você acertou no tom de voz, no timbre, na velocidade, na altura, mas pecou na expressão corporal. Isso. Cuidado com a posição dos seus braços. Esse é um ponto. Das suas mãos. Mãos acima da cabeça. É incongruência da incomunicação que a gente mãos fala. Abaixo da cintura não funcionam. Isso. Você tem um espaço onde as mãos devem ficar e o modelo certo de gesticular. E existe a velocidade e a quantidade de gesticulação
para você não falar pelos cotovelos. É daí que vem o termo. Os italianos falavam muito com as mãos. E no treino você consegue resolver isso. Ah, mas isso só vale para quando eu vou para o palco? Não, numa videoconferência. Numa reunião, numa apresentação no seu escritório. E aí eu vou dar uma dica de ouro para você, jovem, que está lá na escola, no colégio, na faculdade, que é o primeiro a se esconder quando alguém pergunta quem é que vai apresentar lá na frente o trabalho. Você tem que ser o primeiro a se prontificar. Gente, a faculdade, a escola é um ensaio para tudo isso. Sem dúvida. Para liderar grupos, conduzir pessoas, organizar tarefas e atividades e defender as suas ideias. Exato. Você pode começar a treinar desde cedo. E com o treinamento adequado, com as técnicas que o Spinelli, com o José Nascimento e que nós temos acesso, você vai conseguir se comunicar de forma ainda melhor em cada diferente ambiente, gerando raporte, sintonia e conexão com as pessoas que estão te ouvindo presencialmente, em público, virtualmente, com seu chefe, com a sua equipe, com um grupo de trabalho, para um aviso que você tem que dar, para um vídeo que você precisa Eu falo gravar. sempre da adaptação da linguagem, né, Zé? É a adaptação da linguagem mediante o seu público e o ambiente que você está. Eu, quando fui ser apresentador de telejornal, como eu sou descendente de italiano, né? Eu falava muito com as mãos, gesticulando o tempo todo. E quando eu passei a ser apresentador de bancada de telejornal, eu tive que amarrar os dedos, porque eu me movimentava demais. Eu tive que mudar a minha maneira de me comunicar, porque era o que se fazia naquele momento, né? Então, essa adaptação, ela é importante para você passar a informação da maneira correta, ser compreendido, não ser ridicularizado muitas vezes pelas pessoas e também gerar mais conexão com o seu público. E não se desconectar, porque tem pessoas que entram com a mão no bolso. Tem pessoas que entram ficam muito tempo, né? com o braço. Que tipo de linguagem evitáveis. Podem ser evitados? Esses erros, fale para nós dos erros mais comuns que você consegue, através de metodologia, treinamento e práticas, preparar as pessoas para que elas reduzam, porque a gente não é perfeito, né? Nós vamos acabar cometendo... Durante o processo a gente sempre vai fazendo a aula e as técnicas, né? Eu deixo as pessoas falarem primeiro e eu vou fazendo observações. Então tem os vícios de linguagem, que são aquelas muletas, né, que a gente usa, o né? E aí você dá aquela gaguejada, tampar o buraco. Né? Para você tampar. Então, isso é normal. Tem pessoas que entram para um público que falam assim, olá pessoal, bom dia, né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Rogério. E para quem te conhece, qual é o seu nome? Você já parou para pensar nisso? Para quem te conhece, qual é o seu nome? Para quem não me conhece, mas tem pessoas aqui que me conhecem. Então o teu nome é diferente, então tem coisinhas que muitas vezes podem ser evitadas. Outra coisa é assim, eu vou terminar esse podcast aqui, então é isso, pessoal. Como assim? Então é isso? Então é isso, você está dando espaço... Falava isso, era só o Pernalonga. E aí, velhinho? Né? Ou seja, tem coisas que podem ser evitadas. São erros muito comuns das pessoas. Andar rápido demais de um lado para o outro. Tem pessoas que são muito aceleradas na fala e também nos seus movimentos. Então usam o gesto de forma muito rápida e isso tira a conexão com as pessoas, né? Desconecta de forma muito profunda e há um certo desrespeito mesmo. A chamada linguagem não verbal. A linguagem não verbal. O corpo fala, né? Tem esse famoso livro, e aí, assim, como é que você está sendo filmado, você está sendo observado o tempo todo, né? Então, é preciso ter super atenção. Rogério, a gente está chegando ao final desse episódio. Passou rápido. É rápido, né? Dicas, se for deixar que a gente vai conversando, vai dando... Com certeza. Olha, Zé Manuel, obrigado pela sua presença aqui. O Zé vai te entregar um presente nosso, muito especial. Que coisa. Né? Sim, favor. Em nome do J17, eu gostaria de deixar um presente para você que vai cuidar da sua saúde. Aqui você pode colocar uma água geladinha, um chá. Que maravilha, olha que coisa linda. Obrigado, gente. Para se manter hidratado. Para poder falar bem. Receba em nome do J17. Isso é uma técnica de oratória, viu? Sim. Você terminar uma palestra, muitas vezes, deixar as pessoas assim, uau, eu quero mais, né? Criar aquela expectativa para o próximo. Nós temos que isso aqui, olha, fantástico, trazendo coisa linda, o viu? efeito Obrigado, gente. Olha, você que está nos acompanhando no J17 Talks, obrigado pela sua companhia. Você pode acompanhar o Rogério Spinelli, pode fazer aí as suas mentorias, acompanhar as suas palestras e os seus
seus treinamentos. Rogério, muito obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Parabéns e sucesso nesse projeto sensacional que você desenvolve aqui no J17. Muito bacana. Até a próxima. Tchau.